Fala galera, tem que Rafa Pinheiro aqui em mais um desses vídeos de quarentena, porque enfim, o mundo está parado, a gente não pode parar de fazer vídeo. Então eu estou aqui com o Otávio Aragão, meu orientador do mestrado, professor da FRJ, para falar sobre um assunto interessante que é roteiro. Então, deixa ele se apresentar primeiro, falar quem ele é e a gente começa no assunto. E desculpa pela situação aqui de gravação, porque, cara, é o que dá. Beleza? Valeu. Fala aí. Bom, eu sou Otávio Aragão, eu sou professor universitário, sou designer gráfico por formação e quadrinista por paixão, né? Então, já dei algumas aulas sobre quadrinhos no início dos anos 2000 na Escola de Belas Artes, e agora eu sou professor da Escola de Comunicação da UFRJ e também estou dando aula na pós, né? Na pós de mídias criativas, e um dos pontos que a gente toca, que eu pelo menos toquei, né, na turma em que o Rafa foi aluno, é exatamente de uma construção tríplice aristotélica do roteiro possível de ser utilizada, de ser desenvolvida em roteiros, que é do logos, patos e etos, né? Que foi uma sacada que eu percebi, não sacada não, foi uma matéria que eu percebi lendo pela primeira vez o livro do Doc Comparato, da criação ao roteiro. Que vai estar na descrição, né? Isso. Doc Comparato, que é um grande escritor, um grande roteirista brasileiro. Ele trabalhou em telenovela durante muito tempo e fez séries de televisão, algumas proto-séries de TV, quando eu era garoto, né? Que eu lembro melhor é a Plantão de Polícia, que contava as aventuras de um jornalista chamado Valdomiro Pena, e que, inclusive, me fez escrever, olha só, primeira mão, um fanfic na época. Olha só! Não existia o termo, né? Porque o pai do Doc Comparato trabalhava com a minha mãe no Ministério da Fazenda. Que loucura! E aí eu pedi para minha mãe se ela não podia levar um texto meu. Cara, eu tinha 12 anos, sei lá, 14 anos, uma coisa assim. Para o Doc Comparato, bicho. Olha só que abusado, né, cara? E aí eu simplesmente escrevi um episódio de Plantão de Polícia. Todo esculhambado, fora de formato, que é exatamente o que a gente vai falar um pouco aqui, né? Fora de formato, sabia nada, só escrevia a história. Outro dia até encontrei ela, manuscrita, feita à mão, escrita à mão, saca? Letrinha de criança, assim. Letra de criança, letra de pré-adolescente, né, e tal. E minha mãe, obviamente, não levou nada, mas eu hoje falo com o Doc, né, converso com ele pelo Facebook, falo isso, ele morre de rir e tal. Ele fala, tem meu livro? Tem, já li várias vezes, É um dos livros de roteiro que eu mais li, porque, na verdade, foi o primeiro livro teórico de roteiro que eu li na minha vida. Então, é um livro assim, basilar, eu recomendo. Então, voltando, ele fala muito logo no início sobre essa característica do logos, do patos e do ethos. O que seriam essas três coisas? O que seriam esses Larry, Moe e Curly Joe, né? Pois é, antes de falar sobre isso aplicado ao roteiro, é legal falar pra galera de onde veio isso, né? Isso é aristotélico, é lá do nome do livro do Aristóteles, eu esqueci? Retórica, né? Da retórica do Aristóteles. Lembrou, né? E é engraçado porque, assim, é um negócio que quando eu esbarro com logos, patos e etos na vida, sempre falando sobre retórica, sobre conversa, sobre como convencer as pessoas. Então, o Aristóteles, ele separa qualquer argumento. Ele diz que a gente pode convencer uma pessoa de três formas, né? E acaba usando talvez mescla delas, mas assim, são três jeitos diferentes de convencer. O logos, o patos e o ethos. O logos seria pela razão, né? Exato. Cérebro. Então convencer o cara, isso faz sentido, logo acredite em mim. O ethos. O pai não vai. Não vai. Quem paga o patos? O patos é emocional. O patos é aquela questão bem... O apelo à emoção, né? É o que te leva, o teu impulso, né? É um impulso, é aquela coisa que você fica tomado por aquilo e é levado... Se você não acreditar em mim, fulano vai morrer! Uma coisa... Faça isso, entendeu? É o drama, né? E você tem, por último... O ethos, que é a pessoa, né? Que é o indivíduo. É você convencer o cara porque aquela pessoa é relevante e ela merece sua aceitação, seria isso, né? Vamos ser mais práticos. É a moral. É a questão moral. Você faz isso porque você precisa fazer isso, porque isso é moralmente necessário. Entendeu? E isso é genial, porque isso resume
tudo. Qualquer das nossas atitudes, quaisquer das nossas decisões, todas as histórias que a gente conta, todas as piadas que a gente conta, né? Toda a estrutura de qualquer coisa que a gente faça. Né? A gente é movido por uma dessas três forças. Você conta uma história porque você quer dominar um método de contar essa história, ou porque você precisa, foi emocionado por aquilo, você precisa contar aquilo porque aquilo é muito dramático e é muito emocionante, ou porque você precisa convencer alguém a fazer algo que é correto, que é certo, ou precisa passar uma mensagem e tal, né? Edificante e tal, você precisa construir uma moralidade, né? Acabou. Todas as histórias que a gente pensar estão resumidas nisso aí. Agora, o mais interessante, que eu acho o mais impactante nisso aí, é qual desses modos é o mais relevante para um quadrinista? Difícil dizer isso. Mas, então, o que levanta outra pergunta, será que existe diferença entre o contar história em quadrinhos e contar história em outras formas? Eu diria que essa trilogia, esse tríptico, né, ele nos evidencia um pouco essa diferença. Porque vamos pegar na literatura Ulisses, do James Joyce, que por acaso eu estou brigando com ele agora. Né? Ulisses Ulisses, se você vai resumir, fazer o pitching do Ulisses, né? O que é um pitching? O elevator pitch, né? Contar a história em 30 segundos para convencer o cara a explicar o que está acontecendo. Pois é, você não vai conseguir ninguém para ler o Ulisses se você fizer o pitch do Ulisses. Tem a história de um irlandês que passa um dia andando pela rua encontrando seus amigos, acabou. É só isso. É basicamente isso. Parece né? que não tem conflito, né? Não tem conflito. Então, o que faz você querer ler o Ulisses? Por que Ulisses é uma obra digna de sua leitura? Pela forma. Consequentemente, pelo quê? Etos, logos ou patos? Pelo logos. Pelo logos. É o logos que faz você querer ler Ulisses. É o logos que faz você querer ler o... E aí, olha só que pegadinha, hein? O Grande Sertão Veredas. Todo mundo na academia fala que o grande lance de Grande Sertão Veredas é a forma. Eu acabei de ler o Grande Sertão Veredas. Acabei de ler. Li há 2 meses. Antes da pandemia. Li há 2 meses. Cara, o que tem de patos ali, nossa senhora, o patos para todo lado. É descrição de cena de ação fantástica, lutas maravilhosas, duelos maravilhosos. Parece um romance, parece os Três Mosqueteiros, saca? É um negócio assim, cheio de ação, pancadaria, tiroteio, guerra, batalha. Cara, é fantástico. Nunca vi nenhum acadêmico falando isso. Eu só vejo os acadêmicos dando ênfase à forma, à palavra, a como o Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa faz, legal, como ele escreve bem, as palavras certas que ele usa, não sei o quê. Mais Cara, estrutura e menos emoção, né? Tem isso, mas não é só isso. Ele é um excelente contador de histórias. Vou além. Ele é um excelente contador de causos. Né? Então, o Guimarães Rosa, ele é as duas coisas, né? As três coisas, porque tem uma moral no final também. Né? A grande revelação final, que eu não vou contar aqui, que é para vocês lerem, não vou dar spoiler, ela é moralizante também. Ela é extremamente moralizante. Então, o Grande Sertão Veredas ele tem 3 lados. Então, isso na literatura. Tá? Então, a gente já citou aqui literatura, o Grande Sertão Veredas e o Ulisses. O Ulisses, claramente, ele é só logos, quer dizer, não é só logos, mas ele porque é nada é só um, né? Não tem. Toda a história acaba sendo um pouquinho de cada. Né, a ênfase maior dele é no logos, até porque o patos dele é muito calcado na Odisseia, não é à toa que se chama Ulisses, né? Então, o patos dele ele compara a jornada de Ulisses, aquela coisa cheia de patos, né? Cheia de a epopeia, de sereia, e Sila e Caríbides e o caramba, ele compara aquilo com um passeio nas ruas do bairro lá de Dublin, né? Então, assim, é compreensível que as pessoas deem maior ênfase ao making of, à estrutura, ao logos. Porque o patos é uma recriação de um patos antigo.
Ele deixa meio que assim, ó, isso não é tão importante, o que acontece não é tão importante como eu conto a história. Né? Por outro lado, você tem, no Grande Sertão Veredas, você tem o somatório disso tudo. Mas agora, isso é a literatura. Na literatura as coisas são muito assim. Nos quadrinhos, vamos lá, que exemplo você me daria nos quadrinhos de uma obra voltada pelo Logos, estruturalmente? Me vem à cabeça o Aqui, do Lucius Maguire. Sem dúvida. Eu vou até além. Tem uma que realmente, o Aqui é muito isso, né? Mas ele tem um ethos, não acha? Mas, final... é porque todos têm um pouquinho, né? Mas o lance é que um puxa mais para um lado. É verdade. Mas, assim, claro, o lance ali é a estrutura. O lance ali é a construção estrutural, é verdade. O Aqui é isso. Ele só existe pela estrutura. Eu diria além. Ele só pode existir nessa forma. Né? Ele não seria interessante se não fosse a forma. Se fosse um filme, talvez não fosse tão interessante. Né? Se fosse um filme, seria uma coisa cansativa, talvez tola, talvez um tour de force desnecessário. Sim. Né? Eu diria também que um outro que você gosta muito, que é o Asterios Polyp. Definitivamente. Né? Ele é todo forma. E é um quadrinho que ele não funcionaria de outro jeito, se não fosse um quadrinho. Exatamente. Então, eu diria o seguinte, na literatura, a forma ela é super importante, mas você pode contar, ela não é primordial nesse sentido, entendeu? Você pode contar o Grande Sertão Veredas em quadrinho e dar uma obra fantástica, tão fantástica quanto ela na literatura, sabe? Você pode fazer um especial de televisão, eu diria que se torna uma outra coisa, mas é viável isso. Tá? É viável você fazer isso. É viável você fazer Asterios Polyp em outra forma que não em um álbum em quadrinho? Não. Outro exemplo que eu pensei é o Building Stories do Chris Ware, aquele da caixona. Sim, que tem. Não faz sentido aquilo não ser um jogo de tabuleiro enorme com um monte de peças e tal. Na verdade, qualquer obra do Chris Ware entra nesse esquema, né? Não dá para você pensar naquilo de outra maneira. E vamos arriscar, vamos trazer para uma coisa que o povo conhece bem. O meu grilo com o Watchmen, o filme. E a série, tá? E a série também. Também, não gosto porque também, não. O Watchmen também tem essa questão do Logos muito forte, né? Sim, ele é Logos, né, cara? Ele é Logos. Ele tem até um ethos, mas ele, assim, ok. Mas não é pelo ethos que você tá ali, sabe? Não, todo mundo fala bem. Sim, todo mundo fala bem do Watchmen porque ele é o quadrinho feito para ser um quadrinho, né? Porque ele é formatado como quadrinho, a estrutura do quadrinho. Exato. Então, toda vez que você vem um Zack Snyder da vida transformar aquilo num filme, desculpa, funciona como filme? Funciona, mas é um filme menor. Como filme, é um filme menor. Porque ele não absorve coisas que o quadrinho tem. Como HQ, ela é uma HQ top de linha. Como filme, é um filme menor. É um filme tolo. Que, na melhor das hipóteses, reprisa sequências que já estão ali de forma didática. De quê? Do Patos. Né? O ethos está ali, ok. O Patos está ali, tudo bem. Mas cadê o Logos do negócio? Pode crer. Então, em geral, o quadrinho super-herói tende a ser mais Patos, né? Ele geralmente é mais Patos, porque ele é Jack Kirby, né? Aquela coisa emocional do Jack Kirby, Sim. né? Aquela coisa física, aquela coisa emotiva, melodramática, né? Do Jack Kirby. E também do texto do Stan Lee também, né? Eu diria que... Eu estou pegando o Stan Lee e o Jack Kirby aqui porque eles são uma dupla que todo mundo conhece. Mas Sim. Digamos que isso pode ser... Você pode resumir... Agora, olha só que interessante. A gente pode pegar a Image, a gente pega a produção da Image, né? A primeira produção da Image, e tenta colocar ali... O que a gente tem? Ethos, Patos ou Logos? Os primeiros seria tipo Spawn e... Os primeirões, né? Savage Dragon, essas coisas. Youngblood. Né? Vou começar por baixo. Youngblood, aqueles do Wilson Portátil também, né? Aqueles de raiz, aqueles ali. Colan, cuequinha e soco. Aquilo ali é basicamente o quê?
Eu O que vejo tem ali? patos, cara. Porque assim, E só, e é. só, e só, e só. Não tem nenhuma preocupação com ethos e muito menos com logos. O Tanto formato é o que é, já tem, já existe, aproveita que já existe, já funciona e vai. E o ethos, e cara, vamos, não importa o que eu quero dizer com isso, eu só quero ver gente se porrando. exatamente, e vamos dar ênfase nas splash pages, né? A splash page, ela é parte possível do logos, né? Mas ela é um empobrecimento da narrativa do jeito que era utilizado. Não que ela seja ruim. Pô. Moebius tem um álbum, Os Olhos do Gato, Que é que só é isso. praticamente só isso. E é fantástico. Ele é uma história em quadrões. Né? É uma história em quadrões. E funciona super bem. Né? Dentro daquela estrutura, daquele projeto, porque é design, né? É design, é projeto. Não deixa de ser, não deixa de ser. É projeto. Se você pensa aquilo daquela maneira, funciona daquela maneira, ok. No caso do pessoal da Image, a ideia era eu quero fazer páginas, e tinha um viés muito prático ali, né? Eu quero fazer páginas cujas artes eu possa vender depois. É Lembra pôster, disso? é. Então, eu quero fazer uma revista de possíveis posters, né? Então, vira um monte de splash page. O cara manda ver nos splash page. Para isso, o roteiro, ou seja, a estrutura, perde. Sim. Não tem jeito. A estrutura vai perder. E a moral? Que moral que os caras queriam fazer? Qual era a moral da história aí? A moral da história é assim, se você pega o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, qual é a moral da história? Né? É aquela coisa meio decadente e tal, mas a gente, o velho guerreiro voltando à forma, mas sempre há espaço para renascimento e tal. Né? Mas tira o que tem de bom naquilo ali e deixa só porradaria. só o glacê do bolo. Os dentes trincados, né, os músculos exagerados, as veias, a má anatomia, as veias sobressaindo. Não, É então, isso. resumindo, será que existe um equilíbrio ideal? Não, acho que cada obra, cada objetivo pede um equilíbrio entre as três chavinhas, né? Mouse. Mouse é um equilíbrio ideal entre os três. Mouse, tem uma história muito interessante entre Mouse, na raiz de Mouse, né, que originalmente o Art Spiegelman não tinha feito Mouse com a arte que nós conhecemos. Você sabe essa história, Sim, né? sim, ele redesenhou uma porrada de página, quase tudo. Ele fez as páginas, ele chegou a publicar algumas, inclusive, depois ele desistiu, fez tudo do zero, naquele estilo que hoje nós conhecemos, que é um estilo que você olha que é propositadamente mais rústico, Uhum. porque ele achava que a arte ali precisava ter um impacto tão grande quanto o texto. E aí não podia ser uma arte mega detalhada, não podia ser uma arte gourmetizada, vamos usar Uhum. um Tem que ser termo mais visceral, na mais cru. moda. Tinha que ser mais visceral, sabe? Isso é um equilíbrio entre ethos, logos e patos, sabe? É, A moral da história é muito forte e para que com aquela certeza. moral chegasse no leitor da maneira que ele queria que chegasse, o ethos e o patos deveriam caminhar de mãos dadas e aí é um tríptico perfeito, né? Eu diria Pode que crer. Maus é um belo exemplo. É um tríptico Interessante. perfeito. Mas aí que tá. Nada se sobressai ali. Será que a gente deve buscar esse equilíbrio entre os três? Ou é legal, às vezes, uma história ter mais de um ou ter mais de outro? Por exemplo, será que por conta de aqui ser mais logos, ela é menos legal do que Maus? Não, porque a intenção do cara era essa, sabe? Sim. A intenção do artista, às vezes você está grilado. Eu acho que isso é muito comum. Isso é muito comum no quadrinista. O quadrinista tem essa coisa do eu estou grilado com uma forma. Eu quero ver essa forma funcionar. Né? Eu quero fazer uma história inteira em que você possa ler ela de um jeito e depois inverte você lê outra história. Né? Faz um flip, dá uma flipada e Uhum. você lê a história. Não importa muito que história eu vou contar. Me importa que esse efeito funcione. Sim. E aí é um Sabe? quadrinho que Se ele ele vai consegue... focar no logos, vai ter etos e patos no espaço que Vai, sobrar ali. eventualmente, entendeu? E é ok, Até e é porque... isso. E pronto, e ok, você conseguiu o seu resultado perfeito, ok. Sem briga, sem briga. No cinema, por exemplo, um exemplo que eu diria assim, que é um tríptico talvez perfeito, o Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane tem um Legal. tríptico perfeito, Faz né? A sentido. forma ela é perfeita,
o ethos ele está ali sendo, ele só chega no final, a né? lição de moral vem no finalzinho, né? Na última cena você tem o ethos e tudo é uma construção. O pathos e o logos são uma construção para que você chegue naquele ethos E final faz e diga, sentido. uau, Sim. né? Pode crer. Né? É um triângulo perfeito, cara. É um triângulo equilátero. E que o ethos é o vértice superior desse triângulo, né? Aham. Pô, eu gostei. Cara, eu queria que esse papo continuasse, mas a gente tá com um vídeo enorme já. Talvez role de fazer duas Já tá partes. grande. Já, talvez role de fazer duas partes, eu acho. Mas tá muito legal, é isso aí. Então, muito obrigado, Otávio. Eu quero que, assim, galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo de quarentena, de conversa de internet com convidados, comentem aqui que a gente faz mais vezes. Eu acho legal de fazer isso, pegar mais temas, pegar convidados e fazer esse tipo de conversa. É muito maneiro, cara. Eu acho que é o tipo de coisa que a galera tá precisando ouvir. E pensem agora, quando forem fazer seus quadrinhos ou forem ler seus quadrinhos, qual dos três pilares da retórica, né? O seu quadrinho ou o que você está lendo usa mais, funciona ou não funciona? Pensem nisso. Já é? É isso, gente. Valeu, aquele abraço. Valeu, Bye, bye. Otávio. Obrigado. Tchau. Abraço. Obrigado. Valeu.